participação do Walter. Obrigado. E para mais perguntas, vocês podem perguntar direto para o Walter. Eu respondo, viu? Podem perguntar no Instagram que eu respondo, mando um áudio para o pessoal que quiser ouvir. Eu respondo. Perfeito. A gente vai continuar com o texto, né? E agora a gente vai continuar com a nossa segunda palestra. Agora nós teremos aqui o Igor Rocha, da Visão Engenharia, falando sobre inteligência artificial aplicada ao BIM. O Igor, que vem desenvolvendo um trabalho sensacional aqui em Teresina. Opa. Obrigado. Bom dia, pessoal. Todos os engenheiros, engenheiras presentes, estudantes, que é a maior parte, certo? Hoje eu vim falar de um tema muito importante, só guardando aqui o slide um instante. Então, assim, a inteligência artificial, seja na engenharia, na construção civil, ela serve para agilizar as coisas e, consequentemente, a gente ganhar tempo e dinheiro com isso. Estão conseguindo me escutar bem? Perfeito. Então, ela veio para ajudar o BIM nessa questão prática. E eu vou mostrar para vocês de uma forma prática. Eu vou tratar aqui da questão da modelagem, da questão da informação e da questão do canteiro de obras e como a gente consegue utilizar isso aí. Eu vou mostrar diversas ferramentas. Mas, aqui, pronto. Antes de começar, eu queria dizer para vocês, quem de vocês aqui já teve contato com inteligência artificial, já usa no dia a dia? Pode levantar a mão? Perfeito. Acho que a maioria deve usar o ChatGPT, né? Certo. Então eu vou dizer para vocês, o maior segredo da inteligência artificial não está em saber usar a ferramenta em si, mas em saber duas coisas, que se chamam prompt e contexto. Mas o que é isso? Quando você escreve com a inteligência artificial, dá o comando, pede tudo para ela, isso é o prompt. E o contexto são as informações que você dá para ela. Opa. Mas antes de continuar, vou me apresentar aqui. Me chamo Igor, sou engenheiro civil, especialista em BIM. Trabalho como projetista desde 2014, lá no estágio, quando meu mentor me disse, Igor, você tem que especializar no BIM, se eu tivesse tempo eu faria isso. E isso aí vai mudar o mercado da construção civil e já está mudando, como vocês viram o Walter aí, há muito mais tempo já vem praticando. Então, a partir de lá, eu fui focando muito nisso. Fui trabalhando frente a frente com vários projetistas, pegando todos os cenários, trabalhei como projetista multidisciplinar desde 2014 e quando formei mais ou menos lá em 2017, eu também tive a oportunidade de trabalhar como dono de construtora, frente a frente do canteiro, e aí a gente começou a ver várias dificuldades. Uma delas já deve ter acontecido com vocês, quando a gente sai da obra e o mestre de obra lá, o pedreiro, liga. Rapaz, está faltando cimento aqui na obra, e se você não voltar para entregar, vai parar a obra. Ou então a gente pensa que vai gastar um valor, e na hora que chega lá, gasta mais do que imaginava, e também a gente chega lá para o cliente, vai conversar com ele, diz, rapaz, vamos fazer um aditivo no contrato, às vezes ele não aceita, a gente fica no prejuízo. Então o BIM, ele está aí para isso. A gente simular a maior parte dos processos, das etapas da construção, antes da construção começar. Porque se você não resolver a dor de cabeça de que está frente a frente na obra, você não está fazendo BIM, você está fazendo apenas modelagem. Então, eu peguei essa minha experiência em obras residenciais, comerciais, que tive a oportunidade de trabalhar em muitas, e levei para um ambiente de obra, e hoje tenho uma grande oportunidade e honra de ser CEO da Visão Projetos BIM. Hoje atuamos ali em projetos públicos e privados em quase todo o território nacional, mais de 14 estados hoje em dia, e coordeno mais de 13 profissionais. A gente trabalha ali desde a parte da arquitetura, todas as engenharias, com engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, só não temos ambiental atualmente, e também a gente faz a parte de orçamento. Então a gente faz todo esse pré-obra que o Walter também mencionou. Quando a gente vai falar de informação do BIM, a gente também tem a informação da inteligência artificial, que é esse I do BIM, certo? E a informação da inteligência artificial é o prompt. Mas o que é isso? O que é isso? É um comando. A gente gosta de dividir, na verdade não eu, mas estudos mostram isso, um bom prompt, ele se divide em 5 pilares. Persona, você vai dizer para a inteligência quem essa inteligência deve ser, com quem ela deve falar e a forma que ela deve dizer. Depois você vai dar as instruções, que é o contexto. Aqui você dedica a maior parte do seu tempo. Imagine que quanto tempo mais você dedicar aqui, quanto mais você detalhar para ela, menos você vai corrigir ela e, consequentemente, você vai ter mais resultado com isso. Então, por muitos testes eu garanto para você, demore para fazer um prompt do que ficar corrigindo ela.
Após isso, você vai dar a formatação. Como você precisa desse formato de resposta? Eu preciso em cronograma, gráfico de Gantt, eu preciso em relatório, eu preciso laudo. Você vai dizer esse formato de resposta. As restrições, aqui você vai dar comandos negativos. Então, imagine que você vai dizer para ela, caso você não ache essa informação no arquivo X, ou caso você não tenha certeza, me sinalize. E, por último, imagine que você está conversando com uma pessoa e ela diz, até aquela conversa longa no caso, e ela não lembra o que você falou no começo. Então, você vai ser redundante, vai dizer para ela, priorize isso, não esqueça isso de forma nenhuma, que vai ser essencial. Eu trouxe aqui um exemplo prático, não dá para ver na tela toda, mas é um cronograma de obra de uma casa residencial de 10 meses. E em vez de falar para a inteligência artificial, me faça um cronograma de uma residência em 10 meses. A gente vai detalhar mais esse prompt. A primeira coisa, eu vou dizer, sou engenheiro civil, especialista em planejamento de obras, e eu falo com um cliente leigo, que é médico. A partir disso, a gente vai dar o contexto. Eu vou anexar 3 tipos de arquivos. Um orçamento de referência, o orçamento da nossa obra, e um cronograma, no caso. Eu falei até errado, seria um cronograma de referência e um cronograma normal. E também vou anexar índices de produtividade para ela se basear. A partir disso, a gente vai entrar nas instruções. Eu vou te dizer as etapas da obra dela, coloquei bem genérico, tem mais que isso, e também a gente coloca ali um processo, que é uma técnica de engenharia de prompt chamada cadeia de pensamento, que é o Chain of Thought. Então a gente simula, lê esses anexos, aí depois você vai calcular as durações, e vai fazendo todos esses passos para simular como ela vai pensar. E depois você vai dar o few shot, que é outra técnica de engenharia de prompt, que você vai dar exemplos de como é esse cronograma. A partir disso, você vai dar o formato de saída, como eu disse, organograma, gráfico de Gantt. A partir disso, você vai dar os comandos negativos, as restrições, e vai dizer para ela o que é mais importante. Então, pessoal, vocês não vão achar, é muito complexo isso. Como é que eu vou escrever isso aqui toda vez? Eu digo para vocês, a inteligência artificial, ela está aí para isso. Tudo que você vê que é repetitivo, você pode agilizar, você pode mapear isso e fazer um assistente para isso. Eu mesmo, por passar por isso todo dia, eu fiz um assistente para fazer isso para mim de forma automática. Eu escrevo para ele, ele faz tudo isso aqui e aplica toda essa formatação. E eu, continuando nessa questão de informação, eu quis trazer algumas ferramentas. Vou começar com a informação e eu gosto de uma ferramenta que a gente utiliza bastante, é uma ferramenta para consulta. Hoje é a ferramenta melhor para estudo que tem no mercado. Ela é gratuita, então vocês podem estar utilizando aí, sem custos. E é muito interessante porque, diferente de outras inteligências artificiais, ela não inventa resposta, porque se não tiver aquele documento que você pode anexar, esse documento, por exemplo, pode ser um link do YouTube, você pode fazer até podcast, imagina. E aí você consegue anexar planilhas, arquivos, e a partir disso, você consegue pedir algumas coisas para ela. Por exemplo, eu vou mostrar um case que eu fiz. Eu anexei o manual de obras do CEAP, orientações do TCU para planilhas orçamentárias e o livro de sinapses e metodologias. E aí, agora eu posso simplesmente descrever todos os serviços que tem na obra e posso pedir para ela fazer o manual dessa obra. Ou até melhor, eu posso copiar um orçamento que eu fiz, colar dentro dela e ela vai, inclusive, posso perguntar, está faltando alguma coisa no orçamento segundo suas referências? E ela vai responder e vai me indicar para melhorar esse orçamento. Eu também posso, inclusive, montar um EAP de forma automática para a gente conseguir prosseguir com o restante do projeto. Pronto. Nossa área, engenharia e arquitetura, não é tão simples utilizar a inteligência artificial quanto áreas como marketing e outras áreas em si. Porque nós temos várias variações, temos várias documentações, vários normativos, muita coisa técnica. Então você, a gente, no caso, engenheiros, estudantes, só vamos conseguir ter resultado com a inteligência artificial quando a gente combina duas coisas. O poder da inteligência, que é um modelo de linguagem de raciocínio, e o RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que na verdade você vai combinar. Ela que você está conversando com ela e ela vai sempre buscar dados naqueles arquivos para lhe responder. Existem formas mais simples e mais complexas de fazer isso. A mais simples são duas. Eu gosto de informar aqui. O ChatGPT, se você pagar o plano de $20, aí você já consegue estar fazendo assistente personalizado, você consegue anexar arquivos dentro dela e aí você faz um assistente. O grande segredo aqui é você segregar as etapas, todos os serviços. Então imagina, eu posso fazer, na minha empresa mesmo, a gente tem um para hidrossanitário, um para elétrica, outro para todas as áreas da engenharia. Você pode fazer um para contrato, um para proposta. Quanto mais você nichar as áreas, mais você vai ter resultado. A inteligência ela tem um vetor
que quanto mais você deixa ela mais ampla, mais a tendência é errar. E você pode fazer isso também pelo Gemini, que é pelo Gens. Inclusive, ela aguenta um contexto maior, ou seja, esse contexto são os arquivos que você coloca nela, e a partir disso, ela consegue processar aqueles arquivos. Ela tem uma capacidade de contexto maior do que o ChatGPT, no caso. Eu me deparei com a seguinte situação, como eu trabalho com órgãos públicos, toda vez que a gente está fazendo um projeto, que finaliza o projeto, que faz o orçamento, eles perdem o bendito caderno de encargos e especificações técnicas. Quem já fez sabe o trabalho que dá para fazer. E aí, basicamente, todo o serviço que a gente fez, todas as composições, a gente precisa detalhar aquelas composições, mostrar as especificações técnicas dela. Pode me ver só uma água aí, por favor? Minha boca tá... Obrigado. Então, a gente começa a detalhar tudo que tem nessas composições. Ela procura pelo código, pela descrição, e a partir disso ela consegue achar. Como você tem muitos PDFs, são mais de 150, e cada PDF desse tem 500 a 1000 páginas. Obrigado. Cada PDF desse tem de 500 a 1000 páginas. Se eu jogasse aqui numa inteligência comum, ela não conseguiria trazer esse dado, porque são muitas informações para ela buscar ao mesmo tempo. E aí, eu usei uma ferramenta também da Google chamada Vertex AI. Basicamente, agora, eu faço meu orçamento dentro do Orçafácil, copio e colo dentro dessa ferramenta, e ela já consegue buscar em todos esses dados a questão de cada composição e associa os cadernos de encargos. Agora sim, coloco o timbrado da empresa e entrego lá para o órgão público. Antes a gente demorava mais de semanas para fazer isso. Agora a gente faz em menos de um dia. Então vocês estão vendo, eu vi uma necessidade, eu vi que dava para automatizar, e aí a gente conseguiu elevar esse processo aí e fazer tudo isso. Inclusive as dúvidas de vocês eram com relação a isso. O Walter fez aplicações aqui criou softwares, criou aplicativos, e a inteligência artificial está para ajudar a gente nisso aí, para acelerar esse processo. Agora, muitos devem esperar ferramentas de design generativo. Eu vou explicar para vocês que, inclusive, está muito no começo ainda. E o que proporcionou bastante, mudou muito o cenário esse ano, foi um protocolo chamado MCP, que foi desenvolvido pela Anthropic, empresa que fez o cloud. E basicamente agora, antes das inteligências artificiais, elas não conseguiam sair daquela ferramenta, como o ChatGPT e as demais. Agora ela consegue se conectar como se fossem portas USB. Você conecta, por exemplo, o cloud dentro ali do Revit, que foi o case que eu trouxe nesse caso, e você começa a conversar com ela. Modele essa parede, faça essa porta, pinte essa parede. E aí, o melhor que isso, eu fiz um teste e coloquei um modelo meu lá dentro. Tá dando o play, né? Consegue ver depois? Então, vocês vão ver aí que tem um case que ele está escrevendo e está modelando paredes, portas e janelas. Não é 100% ainda, porque é muito novo, mas isso aí permitiu mudar o cenário, porque agora a gente consegue trabalhar com todos esses dados de um modelo. Por exemplo, consigo jogar o cloud lá dentro e pedir para ele analisar todos aqueles dados e me apresentar um relatório de materiais. Aí eu apresento para o cliente de uma forma muito mais visual. E então, quando ela fez isso, ela também permitiu diversas aplicações lá fora que já estão sendo feitas. Como você consegue conectar a inteligência dentro de ferramentas, você consegue desenvolver plugins a partir disso aí. E foi o que algumas empresas lá de fora fizeram, como o caso aqui isso aí, eu entrando no modelo, né? Eu converso com ela e a partir disso ele vai fazendo dashboards. Vou só aguardar um pouquinho para vocês verem. Então ele começa a ler todos os dados, né, daquele meu modelo, e a partir disso aí ele começa a mostrar a planilha ali de uma forma bem visual. Então você, em vez de mostrar aquele negócio complexo para o cliente, você consegue tornar de uma forma mais visual e mais didática. Então, isso aí permitiu que ferramentas como o WiseBeam fossem feitas. Pode dar o play, por favor? Eu acho que eu consigo. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui. Eu consigo, velho? Tu senta lá, Paulo, que eu acho que é melhor. Pronto. Deixa eu voltar aqui, pronto. Eu tinha apertado. Dá lá de novo. Então, o WiseBeam nada mais é do que uma ferramenta que vem contornar um grande problema que a gente tem. Imagine que a gente está migrando do 2D para o 3D, para o BIM, no caso, né? Que o BIM não é só 3D.
mas ela permite que a gente faça associações. Se você jogar um PDF, um DWG, uma imagem dentro dela, ela consegue identificar. Por exemplo, eu quero associar paredes daquela largura a uma família que eu tenho, paredes de uma outra largura a outra família, e você define o nível dessa parede que ela vai subir. Automaticamente ela levanta todas as paredes. Após isso, você vai identificar aberturas como portas e janelas. Nesse caso, você diz, eu quero que a porta seja a família X e a janela seja a família Y. Pronto, você tem portas, janelas e paredes. Após isso, através desses limites de paredes, ela vai fazer todos os pisos. E pronto, você já tem um processo muito mais otimizado. Imagina você pegar um projeto de 5 mil metros quadrados, de 10 mil, para fazer na mão, o trabalho que ia dar, até mesmo quem faz projetos de engenharia, que quer fazer tudo em BIM, e a maioria das vezes o arquiteto não entrega o modelo IFC, você consegue, às vezes, fazer uma modelagem básica de forma rápida para entregar para o seu cliente ali tudo compatibilizado, agregando valor ao seu serviço. E aí, quando você faz portas, janelas, paredes, você consegue depois dos pisos, só dar um clique e ele cria todos os ambientes de forma automática, só para você mudar o nome. Logicamente não é a ferramenta perfeita, porque ela é nova, a cada atualização que passa eles estão melhorando, mas eu te garanto que é muito mais rápido do que você fazer manualmente. Ela te dá 30 dias gratuito e você consegue aí por $25 estar utilizando ela. Então, ótimo custo-benefício. Pronto. Uma outra ferramenta muito interessante, vou falar muito de ferramenta aqui porque eu acho que é o sentido para a gente ver qual é o melhor no nosso caso. Por isso que vocês vão ver que eu vou trazer a situação que eu utilizei para cada um. Essa é uma ferramenta que se chama Hyper.io e ela foi fundada pela pessoa que fez o Dynamo. Então você já vê a força dela, porque o Dynamo nada mais permite do que a gente fazer programação visual dentro do Revit. E essa mesma pessoa que fez isso, ele desenvolveu uma ferramenta para combater o que no nosso mercado de trabalho acontece muito, que é a fase de layout, de projeto básico. Vocês sabem que quando a gente está fazendo um projeto de layout, projeto básico, a gente manda para o cliente, aí ele diz, não gostei, tem que alterar isso. Às vezes você traz 3 opções de layout, ele não gosta de nenhuma. E aí vai mudando, vai voltando, cada vez que isso vai e volta, passa uma semana. E ele vem para combater isso. Pode dar o play? Volta. Pronto. É só dar o play. Perfeito. Então, vocês vão ver que a primeira coisa que ela faz, ela consegue identificar a questão dos espaços, dos ambientes, do contexto. Se você dá um nome daquele ambiente, automaticamente ela vai dizendo layouts para aquilo ali. É bem fácil a ferramenta, você não precisa baixar nenhum programa, ela é bem intuitiva e aí pelo próprio site você consegue estar utilizando ela. Conforme você vai mudando ali o ambiente, a largura, o comprimento, ela vai trocando a questão do layout, dando várias opções. E se você quiser utilizar ela de uma forma bem mais otimizada, você pode fazer um programa de necessidades na planilha e você vai dizer o nome do ambiente, a quantidade de ambiente, o tamanho do ambiente e a cor e a área daquele ambiente. E a partir disso você vai modelar em cima desse programa de necessidades, que você vai importar ele para dentro desse site e aí vai fazer uma apresentação para o cliente muito boa, porque você vai fazer uma planta de setorização, de fluxos, e aí você pode apresentar 2D, 3D, e é tão intuitivo que durante a reunião, se ele quiser, não, Igor, não gostei da opção 3, ou gostei da opção 4, você consegue entrar dentro daquela opção e modificar ali rapidamente com ele. Então, após você bater o martelo, deu certo, agora a gente vai exportar para uma ferramenta como Revit, AutoCAD, SketchUp, como vocês quiserem trabalhar, e finalizar o projeto. Perfeito. Pode dar o play também. Autodesk, que é a maior empresa hoje de BIM, de softwares BIM, não poderia ficar atrás dessa corrida da inteligência artificial. E ela já está começando a investir bastante em nuvem, que foi citado pelo o Walter, a questão do Autodesk Construction Cloud. A nossa empresa também utiliza, e eles têm essa ferramenta chamada o Autodesk Forma, que é o pré-projeto conceitual com inteligência artificial. Basicamente, ele permite que você implante a edificação no terreno, e aí você, naquele terreno, ele consegue identificar vegetações, edificações vizinhas, e a partir disso, ele faz esses entornos. Você consegue colocar essa topografia pelo Google de forma automática, e também você começa a modelar ele bem similar ao SketchUp. Então é bem fácil, bem intuitivo, e quando você termina a modelagem conceitual, você consegue conectar com plugins. Um desses é o Verus AI. Então você renderiza ali dentro da própria nuvem,
E a partir disso, você já mostra para o cliente, ele já vê gostei bastante, pode ser desse jeito. Após você terminar a questão da modelagem, você pode, na verdade, ao mesmo tempo, associar. O mais poderoso dessa ferramenta é a questão de análises ambientais, solar, de vento, carbono incorporado, que é um tema bastante importante na sustentabilidade. E aí, com o aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, ela vai lhe mostrando diversas situações e você vai botando sua edificação para a melhor maneira, que é desse caso, vai simulando diversos cenários. E pronto, você tem modelagem conceitual e análise ambiental da edificação do melhor jeito, que dê a melhor sombra, questão de ruído e essas coisas que eu disse. E a partir disso, a gente termina esse projeto, consegue exportar para o Revit, ou fica indo e voltando, conforme você queira. Ela tem essa interoperabilidade, então fica bem fácil de você usar ela junto com o Revit. Pronto. Perfeito. Pode dar o play aí. Um tema bastante importante hoje é a questão da viabilidade imobiliária. Muitas vezes são feitos projetos muito bons, só que esses projetos, depois de muito tempo, é percebido que não dá para fazer porque não é viável. Aí simplesmente tem que refazer todo o projeto, ou às vezes até desiste do projeto e bota embaixo da gaveta. E o IPAR.io vem para... o Test Fit, não dá para ver no slide direito, mas é Test Fit Viabilidade Imobiliária, que eu coloquei o título. Ele vem para combater isso. Você consegue fazer edificações mistas. Então imagine, eu tenho um terreno, eu quero fazer, por exemplo, um mercado e uma edificação residencial. E aí, através desses templates, que são pré-definições personalizáveis, você vai inserindo parâmetros. Eu quero colocar aqui o estacionamento com a taxa de tanto, tamanho da vaga de X, eu quero colocar a taxa de ocupação de tanto, eu preciso das minhas unidades com X metros quadrados, e você vai dando esses parâmetros, e a partir disso ela vai mostrando o melhor layout. Apenas você arrastando, você vai mudando. O estacionamento é feito de forma automática. Então, conforme você vai arrastando ali, ela vai mostrando diversas opções de estacionamento, de circulação. E também você consegue fazer todo esse financeiro ali junto com ela e questão de terraplenagem. Então, o cliente está vendo ali opções de modelagem e está vendo também opções de movimentação de terra e de financeiro. E o mais interessante dela no final é que, por exemplo, se você tem alguns filtros, parâmetros que você não pode alterar, por exemplo, o cliente diz, eu só posso gastar até tanto aqui, eu só posso ter até tanto de área construída, só posso ter tantas unidades. Você vai dando esses parâmetros e, através do design generativo, ela vai fazendo várias opções de layout, de modelagem, e você consegue apresentar 10, 20, quantos você quiser para o cliente. Falo um pouco rápido, é por isso que... Pronto. O Architectures. Ele é bem similar ao Test Fit, só que aqui ele é mais voltado para o residencial. Então, aqui você tem a seguinte questão. Se você quer trabalhar com residencial e quer focar realmente nisso aí com prédios, por exemplo, eu recomendo muito essa ferramenta. Porque ela é mais barata do que o Test Fit, ele é $100 mais ou menos por mês, ela tem R$180 por mês e ela é uma ferramenta muito intuitiva e muito robusta. Por quê? Do lado esquerdo aqui vocês estão vendo que ele mostra os parâmetros, é como se fosse um scroll. Você vai dando parâmetros, botando para a esquerda, para a direita, e ele vai fazendo vários ambientes. E aí, conforme você vai alterando, ele vai fazendo essa modelagem automática. E também te dá liberdade. Eu quero alterar aquela parede, aquela porta, você consegue alterar manualmente. Então você tem dois modos aqui. O modo com inteligência artificial, que é o assistido, e o modo manual. E automaticamente, do lado direito, vocês estão vendo ali que ela mostra todos os custos. Em tempo real você vai vendo isso aí. E aí você pode, inclusive, também alterar esses custos. Por exemplo, para uma área de garagem eu tenho X por metro quadrado. Para uma área de ambientes, de dormitórios, eu tenho outro valor de metro quadrado. Você vai alterando e automaticamente ela vai lhe dando tudo. E o ótimo dessa ferramenta, que o Test Fit não tem, é a questão do subsolo. Ele é feito de forma automática. Você faz ali o térreo, toda a edificação, e ele vai sugerindo a melhor opção de estacionamento no subsolo de acordo com o que você colocou. Então, você tem subsolo automatizado, tem topografia também automatizada, você pode importar suas curvas de nível, sua topografia diretamente para ele, e aí conforme você vai arrastando, mudando a edificação, ele vai te dizendo quanto você está gastando de corte e aterro. Imagina aí o tempo que já não economiza nisso aí. E também, após você finalizar tudo, você tem essa questão da documentação que você gera, que é completa. Você pode gerar IFC, DWG, relatórios através dele mesmo, todos esses dados, modelo BIM do lado, e todas as informações topográficas. Ótima ferramenta, ótimo custo-benefício. Quem é arquiteto realmente tem que se atentar para isso. E quem trabalha com projetos de arquitetura tem que
focar nisso, porque imagina, você trabalhar com essa ferramenta e depois finalizar em outro projeto. Você economiza horas de trabalho, se não dias. A gente falou aqui de informação, ferramentas de modelagem, falei um pouco mais geral da inteligência artificial, porque não adianta falar só de ferramentas se você não sabe os conceitos, e não poderemos deixar de falar também do mais importante. De nada adianta a gente fazer tudo isso se a gente não consegue conectar com o canteiro de obra. Não conhecia a ferramenta do Smart BIM, realmente impressionante, mas acredito que sejam ferramentas parecidas com outros intuitos. O intuito aqui da ConstruFlow, que é centralizar a comunicação. Imagina que você tem lá na obra, tem um projetista que está em um canto, o mestre de obra que está em outro, o pessoal da construtora, do escritório, e ele quer buscar aquelas informações dispersas que estavam no WhatsApp, centralizar em uma nuvem só, em local só. É uma ferramenta bem simples, similar até com o WhatsApp, as conversas, e você vai fazendo apontamentos. Você coloca um apontamento ali direto no modelo e sabe se foi resolvido ou não, ou até coloca print da tela e você faz indicações ali, escreve diretamente no site. Ele consegue se conectar com Revit, com Navisworks, então você consegue federar esses modelos, como vocês estão vendo aí, e aí você consegue trabalhar com apontamentos diretamente no modelo e visualizar tudo de forma integrada. E tem a inteligência artificial também, que se chama KAI lá, que eles colocaram. É o suporte técnico. Ele é treinado com dados da construção civil, com normativos, e a partir disso você consegue perguntar qual a melhor solução técnica para essa situação. Caso você esteja começando agora, qual é que é melhor para a situação? Laje treliçada ou uma laje maciça? Ele vai te dizer o porquê e explicar. E o melhor do que isso que eu achei, na verdade, foi a questão dos dados, porque os dados não se perdem. Imagina que você tem uma obra gigantesca e lá no setor hidrossanitário você quer saber um apontamento que foi feito há 6 meses atrás. Você vai lá e pergunta para ela, ele vai lhe dizer como é que está aquele apontamento, se foi resolvido, que dia foi colocado, quem colocou. Então você vai centralizando tudo isso. E no final, você faz essa questão dos dashboards com Power BI e geração de relatórios, tudo de forma automática. Você vai ver ali os apontamentos, qual disciplina que teve maior quantidade de problemas e vai fazendo tudo isso. A outra ferramenta que eu gosto de trazer, que eu quis trazer na verdade, essas duas ferramentas, pessoal, elas são brasileiras, viu? Se esperaram em ferramentas europeias e o Brasil já está mostrando que está vindo aí. Imagino daqui a 1 ano, 2 anos, vocês vão ver muito mais ferramentas brasileiras. Como eu disse, está começando, por isso que eu não consigo trazer tantas ferramentas brasileiras. O Construct-in já é uma ferramenta para quem trabalha com obra, construtoras, e também que querem se integrar com o BIM, facilita isso. É uma ferramenta que basicamente a pessoa coloca ali o capacete na obra, sai caminhando aqui com uma câmera 360 e ele faz todo o mapeamento, que é o scanner. Pode ser com drone, pode ser com a câmera 360 e também pode ser com a câmera ao vivo. Ele permite as 3 opções. A partir disso, você consegue fazer verificações imediatas. Você coloca o modelo ali, junto com ele consegue ver, poxa, aquela tubulação não está ali, não foi feita, ou então aquela viga não era para estar ali, ou não foi executada, você consegue ver interferências. E melhor, tem inteligência artificial dentro dela. Ela te dá insights automáticos para te mostrar. Naquele tempo que ele fez o mapeamento, há 1 mês atrás, estava assim e agora está assim. E a partir disso ele faz um resumo, mostra o que foi feito errado e o que poderia ser melhorado. Depois, uma coisa que é bastante importante, que é o as-built. Imagina, você está fazendo as instalações e aí, depois de rebocar, ninguém consegue para quebrar, é mais complicado. Então, como é que ele faz? Você vai lá, faz o mapeamento de tudo na parte das instalações e essa documentação fica para sempre. Então, se você quiser acessar depois ali até na manutenção, você consegue ver onde está passando exatamente cada tubulação. Ajuda-se a fazer as-built de forma automatizada, que às vezes demora dias, semanas, você faz apenas com o mapeamento ali com as câmeras. E com a própria inteligência artificial, ela consegue medir distâncias, então você consegue saber ali o tamanho daquele vão, o tamanho daquela porta, e facilita bastante, porque quem não tem conhecimento muito do BIM, gosta de ver mais imagem, mais o real. Então você associa o BIM com a imagem, com o real. Então fica muito intuitivo e bem fácil. A questão também de segurança do trabalho é porque quando faz esse mapeamento, ele consegue ver se algum operário está sem capacete ou se alguém está sem cinto, e automaticamente ele vai lá e lhe indica. E fala, se a pessoa está sem capacete no dia tal, e pronto, você tem essa notificação. E ainda protege os dados, porque imagina que você tem várias notificações, você consegue ver que dia foi cada uma, e a partir disso você tem todo um relatório ali de segurança do trabalho. Ela também se conecta com a Autodesk Construction Cloud, cuja é a ferramenta da Autodesk, e também faz essa análise com inteligência artificial. Você consegue gerar relatório diário de obra, cronogramas, dashboards, tudo com inteligência artificial e tudo de forma bem simples. Saindo um pouco de ferramentas, eu não poderia deixar de falar também de
das 3 maiores modelos de linguagem. Entendam, modelos de linguagem são diferentes de ferramentas de inteligência artificial, porque muitas dessas que eu mostrei utilizam como base provavelmente um desses 3, que são os maiores. Eu quis trazer os 3 hoje em dia para falar para vocês isso. Eu tenho propriedade para falar porque eu pago os 3 há bastante tempo, desde que cada um foi lançado. Então, eu, depois de testar e bater muito cabeça, vou trazer a diferença de cada um e o que cada um é melhor. Se você, para nossa área mais técnica, eu recomendo fortemente usar o Cloud. Hoje é realmente minha preferida por questões que ela é mais precisa, ela não inventa muito respostas, ela é mais usada em universidades europeias, então tem um embasamento técnico muito grande. Então, ela também, como fez o protocolo MCP, ela permite que você conecte com diversas ferramentas externas, Gmail, tudo que você imaginar você consegue conectar. E se você baixar o Cloud Desktop, além de utilizar ele no site, você consegue botar mais opções. E cada dia são criadas mais opções. Então, a inteligência artificial saindo do ambiente dela e se conectando com tudo para fazer automatizações. Ela também é mais precisa em cálculos e codificação. Então, se você quer desenvolver aplicativos, quer desenvolver ferramentas, quer fazer código, eu recomendo muito ela. E tem o Cloud Code, que é outra ferramenta dentro dela que é melhor para isso. Eu mesmo nunca fiz programação na vida. Hoje consigo fazer um site em 2 dias, um dia. Consigo fazer várias aplicações, automações com o Cloud Code ali junto. Então, permite aí que as pessoas cada vez dêem um passo maior. A inteligência artificial está para ajudar a gente nisso aí. A demorar menos tempo nas tarefas e pensar mais na lógica. Nós, como engenheiros, temos que ter 3 coisas. Dizem que a inteligência artificial deixa a gente mais burro, mas na verdade não. Se a gente tiver a lógica, tiver o raciocínio e saber a ferramenta certa para usar e estudar com base nessas ferramentas, a gente vai estar utilizando ela ao nosso favor. E o ChatGPT, o famoso ChatGPT, o que é que ele é melhor? Vocês devem estar perguntando. É a questão de criatividade, de ser uma inteligência artificial mais humana. Então, ela, por ser treinada por isso, ela vai inventar mais respostas e ela é uma inteligência artificial melhor para marketing, para ideias. E também ela tem uma memória mais longa. Então, se você conversar alguma coisa ano passado que você falou e você tentar lembrar agora, ela vai lembrar. Isso pode lhe atrapalhar e lhe ajudar, porque pode interferir nas coisas que você está fazendo nesse contexto. Para evitar isso, lá tem opções chamadas projeto, que são as pastas. Você trabalha lá dentro que ela não vai pegar esse contexto de fora. E a melhor inteligência artificial atualmente para a criação de imagens. Foi feita agora o Nano Banana da Gemini, que está competindo com ela. Então, ele está na briga por essas duas. Mas acredito que ainda o ChatGPT seja melhor. Não tenho propriedade para dizer isso, porque ainda não testei o Nano Banana. Mas, enfim, o Gemini, o que é que ele é melhor? Eu recomendo todo mundo que trabalha em nuvem, e tem empresa e queira trabalhar em nuvem, que paguem isso. Os valores das 3 são bem similares, dá em torno de R$100 o plano mais comum. É uma inteligência que consegue se conectar com tudo. Ela é multimodal. Então você tem ali Google Meet, Google Drive, Google Planilhas, Google Docs, diversas ferramentas. E todas elas têm o Gemini por trás. Hoje mesmo eu faço diversas reuniões, videochamadas, e automaticamente ela transcreve tudo. Então, ela transcreve a reunião, faz a ata, manda no meu e-mail, eu só faço encaminhar no e-mail do cliente. Fica muito interessante fazer isso aí e economiza horas de trabalho. E também a melhor inteligência artificial para a criação de vídeos com VO3. E tem uma grande vantagem. Você pode fazer esses gêmeos personalizados de forma gratuita. Ela se conecta com todo o workspace, como eu disse, e aguenta um maior contexto. Você pode colocar livros dentro que ela vai conseguir ler mais do que as outras. Então, quis trazer a diferença de cada uma para quando vocês têm uma situação, algum problema, vocês saberem as diferenças para saber qual é o melhor para a sua situação. E agora, Igor, uma coisa que muita gente me pergunta, cara, mas isso é muito complexo, eu não sei por onde que eu começo. Eu digo, comece pelo mais simples. A forma mais simples de você ter resultados com inteligência artificial são com uma coisa, criar agentes de inteligência artificial. Existem formas mais simples e mais complexas. Você pode começar criando, como eu disse, um Gemini, um ChatGPT personalizado, e a partir disso aí, eu disponibilizei 2 ferramentas que ajudam bastante, porque eu faço isso há muito tempo. Uma delas é o Engenheiro de Prompt Premium e outra é o Doc RagMaster. Qual a diferença entre elas? Esse Doc RagMaster, quando você anexa arquivos dentro da inteligência artificial, lá na opção chamada Base de Conhecimento, muitas vezes ela não consegue captar tudo. Então você pega uma norma, um arquivo da sua empresa, você joga dentro dela, ela vai transcrever tudo na linguagem da inteligência artificial, que é o Markdown, e a partir disso aí você vai copiar e colar. Depois disso aí, tem um campo chamado Instruções Gerais. Vocês viram como é bem complexa essa questão de formatação de engenharia de prompt
E eu, por estudar por muitos anos com isso, eu desenvolvi isso aí com artigos internacionais. E a partir disso aí você escreve da forma que você quiser, coloca todas as instruções, o que ele deve fazer, e você só copia e cola esse prompt e coloca dentro lá das instruções gerais. E pronto, você tem um agente que trabalha para você 24 horas por dia, não precisa pagar por isso, e você pode criar quantos quiser. Para vocês terem a noção, eu tenho mais de 30. Então, é basicamente isso aí. Eu fiz essa ferramenta, pessoal, coloquei um valor dela bastante irrisório, porque você paga apenas uma vez e você pode utilizar para o resto aí da vida. Eu ainda coloquei pela palestra para incentivar os estudantes um cupom aí de 30% de desconto. Vocês vão acessar o QR Code ali com o celular, só coloca esse cupom em cada página, que foi criado também por inteligência artificial, e aí você consegue estar vendo o que ela faz e, se quiserem, adquirindo a ferramenta. Então, é isso. Eu deixei aqui um pouco, queria agradecer a vocês pelo tempo, pela disponibilidade, e também quis deixar, se vocês quiserem acompanhar conteúdo mais voltado para a inteligência artificial de modo geral, recomendo seguir meu perfil, que eu voto mais a IA para o empreendedorismo, com automações. E se vocês quiserem ver inteligência artificial com BIM, no dia a dia de projetos, da fase de pré-obra, eu recomendo vocês a estarem seguindo o perfil da Visão. E caso queiram saber mais da nossa empresa, metodologia de trabalho, aí está o site da gente. Muito obrigado, viu, pessoal? Uma verdadeira aula aí do Igor pra gente. Obrigado. Agora a gente vai abrir espaço para algumas perguntas rápidas, 2 ou 3. Aqui já tem ali o cara que camisa. Bom dia, Igor. Bom dia. Igor, eu sou o João Vitor, eu sou acadêmico de engenharia civil e eu fiquei impressionado com aquele test fit, aquele de locação imobiliária. Isso. Cara, eu fiquei agora pensando em outra coisa, não na questão imobiliária, na questão de edificação, mas na questão de projeto rodoviário. Porque eu estava conversando com meu amigo, a gente tem uma disciplina de projeto rodoviário, que a gente utiliza muito o Civil 3D. Só que o Civil 3D, ele é muito mais complexo para eu botar cada movimento, cada comando dele. E para eu fazer qualquer alteração nele, é uns 10 minutos. Qualquer alteração que seja. E agora imagina para eu extrair os dados. Que o que mais importa no projeto rodoviário é extrair a quantidade. Quantitativo de corte, de aterro. Tu acha que esse teste fit, ele pode ser usado também para projetos assim? Ou ele não tem uma extensão suficiente? Pergunta difícil, mas uma pergunta muito boa. O teste fit ele é treinado com parâmetros. Você vai ver quando acessar, ele tem diversos parâmetros personalizáveis. Então, são edificações mistas, ele foca nisso. Supermercado, shopping, residencial, industrial também, mas mais edificações. Quando você trata de infraestrutura, é um outro cenário, um outro mundo. Eu não tenho propriedade para lhe dizer isso se faz, ou se você consegue fazer manualmente, mas pelo meu estudo, pelo que eu já utilizei, eu lhe garanto que deve ser bem difícil fazer, porque a infraestrutura é outro mundo, realmente, não de edificação. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas alguém tem uma pergunta? Walter tem uma. Walter tá quase para sair. Tem que pegar um gol, mas não vou. Dá para usar o microfone dele. Dá para usar o meu microfone aqui, Walter. Parabéns, Igor. Obrigado. Igor, a minha tese de TCC de pós-graduação em Data Science foi exatamente sobre planejamento de obras usando IA. Só que eu não tinha essa facilidade aqui. E aí eu testei vários modelos de IA, e aí, mas foi muito complexo, porque eu tinha que treinar eu tinha que treinar a inteligência. Então eu peguei várias obras que eu tinha, eu foquei em obras residenciais de casas, que era mais fácil. Eu peguei 20 obras. Eu tinha todas o planejamento, as macroetapas, eu dividi em subgrupos de obras dentro de uma obra e eu treinei o meu modelo com base nesse histórico, né? E aí eu vi que você também usa para planejamento de obras. Você importa vários planejamentos que você pessoalmente fez ou você usa comandos, que eu vi aí os comandos que você tem, e você coloca textos também. Como é que você faz para treinar ele para ele ter essa atividade de acordo com o que você acredita ser mais eficiente para planejar a obra? Perfeito.
como eu disse, quanto mais você amplia para a inteligência artificial, quanto menos você segrega, mais difícil. Então, se fosse no seu caso, eu faria um para residencial, um para industrial e um para comercial. E em cada um eu colocaria um cronograma modelo, dados do que eu preciso, uma referência para ela pegar, como eu coloquei índice de produtividade, daria todos esses dados. E diria lá no comando, faria um assistente para isso, diria, você vai buscar isso nesse documento, você vai buscar isso nesse documento, um exemplo é esse, e você vai treinar ela com aprendizado de máquina. E toda vez que ela errar, você vai dizer o que ela errou e colocar no comando dela para cada vez que você corrigir ela aprender com isso. Então, no começo, ela vai tender mais a errar, mas com o tempo você vai ter muito mais resultado. Isso que é a diferença da inteligência artificial, você usar ela de forma inteligente do que usar ela de forma crua. Porque quem utiliza ali só a ferramenta e faz de qualquer jeito, não consegue ter resultados porque você não está treinando ela. E o grande poder da inteligência, como você fez após em dados, é treinar com dados. Aí você consegue fazer isso. E hoje, com o cloud, você consegue fazer esses cronogramas de forma visual, você consegue fazer relatórios. Então, cada vez mais está desenvolvendo dessa forma para a gente conseguir aplicar em cronograma de obra, até fazer softwares, ferramentas. O cloud hoje realmente indico ele muito para isso. Tá bom? Eu uso o Cloud. Usa o cloud, né? Mas Perfeito. não para isso. Ah, entendi. Cloud Code, recomendo muito. Eu uso para prototipar etapas do projeto. Ah, entendi. E aí, telas, mas era Obrigado. Bom dia, Igor. Sou Albino Filho, já sou engenheiro agrimensor e agora estou na graduação de Engenharia Civil. Dentre os modelos aí que você apresentou, qual deles seria mais destinado ao trabalho com loteamento? Loteamento, mas qual o trabalho de loteamento específico? O trabalho em si de criação de loteamento em grande escala. Qual deles se aplicaria mais para essa funcionalidade? Nesse caso, eu recomendaria você estar utilizando o Test Fit. Test Fit, porque você vai conseguir colocar esses lotes, ou até mesmo ali o Autodesk, os três aí vão servir. Na verdade, os dois, o Test Fit e o Autodesk Forma, que você consegue ali pegar a topografia, lançar a sua topografia e a partir disso ali delimitar os lotes. Bem rápido, ele vai te dando volume de corte e aterro. Você tem todos aqueles dados e consegue exportar. Então os dois vão lhe atender, depende do custo. A viabilidade imobiliária, se você quiser mais financeiro, eu recomendo o Test Fit. Se for mais questão modelagem, para depois você trabalhar no Civil 3D, no Autodesk, no Revit, eu recomendaria o Forma. Tudo bem, obrigado. Tá bem. Mais alguém? Bom dia, eu sou Beatriz, sou engenheira civil e a minha pergunta sobre a IA é qual o nível de estabilidade dela, assim, pensando no gerenciamento de riscos, né? Qual o nível de estabilidade dela no nosso dia a dia e visando o futuro e qual o principal risco que você vê hoje, se existe, né? Algum risco? Sim, existe bastante risco. Está acontecendo muito de gente entregando coisa errada e quando vai descobrir já aconteceu o problema. Como eu disse, a inteligência artificial ela é treinada à base de dados, ela não faz milagre. Logicamente, quanto mais tempo passa, mais ela vai melhorando, porque ela vai pegando mais dados de quem está usando. Então, assim, se você quer utilizar para uma atividade específica, se você quer ter menos risco, você tem que colocar suas informações e seu contexto em cima dela. E aí, você lembra de uma coisa, inteligência artificial, até lá embaixo de cada uma diz, sempre confira a resposta. E toda vez que ela errar, você diz para ela o que ela está errando. Então, assim, você vai começar a melhorar essa questão de acertos e erros. Em termos do risco, assim, só a última pergunta. Perfeito. O risco, ok, a gente tem que conferir, mas em termos de informações que a gente coloca nessa plataforma, os riscos que ela podem, desde vazamento de dados, desde esse tipo de gestão, existe algo que a gente possa gerenciar? Sim, existe um risco, ele é muito mínimo, porque são empresas gigantescas, principalmente ali o Cloud, ChatGPT, tem uma segurança de dados muito grandes, Cloud ainda mais, porque é utilizado em universidades. Mas, por exemplo, se você tem dados muito sensíveis, por exemplo, se você não permite que ninguém possa saber daquele dado, por exemplo, a Receita Federal, que tem dados muito sensíveis, eles fazem um banco de dados especial deles. Então, você pega um modelo de linguagem, essa inteligência, ela tem uma API, que é uma porta de entrada para ela, você pode utilizar qualquer uma das três e salva um banco de dados que só você vai ter acesso. Então, você vai utilizar totalmente com segurança e ninguém vai ter acesso. Muito obrigada. Nada. Alguém Obrigado. quer mais perguntar? A gente vai encerrar. A gente vai encerrar. Acho que eu posso usar o teu. Não.
Então agradecemos o Igor. Obrigado. Igor, Opa. uma foto pra gente encerrar. Certinho. Muito obrigado. É só um aviso, o teu QR Code não estava funcionando. Então, Tá bom. não sei se é um problema, mas vocês podem contactá-lo através do Instagram, deve ter tirado foto Se